Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Marcos Fernando, CEO da Lightwall. A Lightwall tem uma forte atuação em tecnologia, inovação e construção. Como você descreve a estratégia do grupo e da empresa hoje dentro do ecossistema de real estate e infraestrutura? Boa pergunta. A Lightwall hoje ela se posiciona como empresa que busca ser a empresa mais inovadora de construção civil do Brasil. Mas não somente ser inovadora por inovadora, tá? A gente não quer ser uma tecnologia de laboratório, vamos falar assim. A gente quer de fato mudar a construção civil, mudar a realidade do mercado que a gente está inserido. Então a gente tem como propósito empoderar a construção civil através da inovação. A gente quer ter custo acessível, materiais disponíveis, mão de obra capacitada, montada o nosso produto em todo o Brasil. Então, isso para a gente hoje é o que direciona o nosso negócio. Então, tudo que a Lightwall pensa hoje é focado em inovação, é focado em resolver o problema do nosso cliente. A gente está num momento hoje de economia onde muito se fala de escassez de mão de obra, mas pouco se fala nas soluções para resolvermos esse problema. Uma outra realidade também que a gente enxerga no mercado, e eu ouvi recentemente que a pesquisa se mantém da mesma maneira. A construção civil só não evoluiu mais do que o setor da pesca. Isso é um dado muito alarmante, né? Você pega comunicação, aviação, automobilismo, todos esses setores nos últimos 50, 100 anos evoluíram absurdamente. E na construção civil a gente continua empilhando tijolo por tijolo, com desperdício, com mão de obra precária, com poucas ferramentas. Isso é uma coisa que nos preocupa, mas ao mesmo tempo nos motiva, porque a gente enxerga que tem ali uma avenida de possibilidades de crescimento e é onde a Lightwall se posiciona para poder estar resolvendo esse problema de mercado. Não, tem uma oportunidade imensa, né? Eu acho que todos os players do mercado têm essa dificuldade, estão passando por essa dor e estão prevendo um futuro difícil para essa questão de método construtivo, mão de obra, etc. Falando um pouquinho do projeto Centro Logístico Rio Claro, que foi inclusive finalista do GRI Awards Brasil 2025, queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse empreendimento. Perfeito. Eu vou dar um passo atrás do empreendimento que conta um pouco da história da Lightwall. Tá. Em 2023, nos tornamos sócios do grupo MNGT, grupo esse que é o proprietário do centro logístico lá de Rio Claro, e o que nos uniu foi esse DNA de inovação. O grupo MNGT sempre teve essa pegada de trazer soluções inovadoras, não só para o mercado da construção civil, mas o ramo principal deles, que é na área de logística e de construção de galpões. Então, eles tiveram a ideia que para a gente foi sensacional, foi algo que, inclusive, foi motivo do prêmio do GRI Awards, né? Onde eles construíram um galpão 100% com containers reciclados, né? Então, hoje, o container é um problema a nível mundial, né? Porque depois da vida útil do container, você tem que dar um destino para aquele equipamento. Sim. E aí, o Belmir, que é o CEO do grupo MNGT, ele teve essa ideia de desenvolver um galpão, ou seja, todas as paredes do galpão não foi feito de estrutura metálica, pré-moldado, nada disso. Foi de containers, tá? E a Lightwall tem o prazer de ter a nossa fábrica, né? Nossa fábrica em São Paulo, ficar dentro de um galpão que foi construído com container, o maior galpão de containers reciclado do mundo. Que legal, muito legal. E o setor hoje da construção civil, ele vive esse momento de transição mesmo, que ele busca equilibrar o custo, produtividade, sustentabilidade, que às vezes não é uma equação muito fácil de equilibrar. E de que forma vocês têm incorporado esses pilares dentro do modelo de negócio das estratégias de vocês? O primeiro delas é o custo, tá? A gente hoje tem um grande desafio. Não de viabilizar a obra do cliente, nosso desafio não é esse. O Lightwall, ele é um sistema sim viável, mas é fazer com que o cliente perceba o valor do nosso produto. A gente hoje consegue participar da composição inicial de uma obra. Então, quando você parte da concepção de um projeto, quando nasce o projeto em Lightwall, você tem todos os ganhos, sejam eles estruturais. Já tivemos case aqui de mais de 20% de redução de custo de concreto, aço na obra, pela leveza que o nosso produto proporciona. A gente tem também situações onde a gente consegue garantir velocidade para o empreendimento. Lightwall é 5 vezes pelo menos mais rápido do que uma alvenaria convencional. Então a gente consegue garantir velocidade na entrega da obra, consequentemente no retorno do nosso cliente. Quando a gente fala do pilar sustentabilidade, Lightwall hoje é a primeira parede verde do Brasil. Recebemos recentemente da ABNT um selo que chama Rótulo Ecológico. A ABNT nos reconhece como uma parede ecologicamente correta e totalmente sustentável, né? Isso para a gente hoje é um marco muito importante. Muito se fala de sustentabilidade também, mas pouco se fala das soluções para sistemas construtivos que garantem essa sustentabilidade dos canteiros de obra. E a gente se posiciona nesse modelo também. De tudo isso que você falou, quais são as tecnologias que você acha isso aqui realmente vai ter um impacto no futuro na forma que a gente constrói? Dentro dessas frentes, quais que vocês estão apostando mais? Sem dúvidas, a inteligência artificial aí tem sido um divisor de águas aí, não só no mercado da construção civil, mas em todos os mercados, né?
Hoje, quem não adota a inteligência artificial está deixando dinheiro na mesa, isso é um fato. E a gente aposta muito nisso, tá? A Lightwall, ela está concebendo hoje, desde da parte de orçamentos de clientes, captação de leads, a jornada do nosso cliente, o suporte técnico do nosso cliente, tudo isso está sendo pensado hoje utilizando a inteligência artificial. Tá. Isso quando a gente parte para o mundo digital. Quando a gente parte para obra, para execução, para o campo, para o mundo físico, o próprio sistema construtivo Lightwall, ele é uma tecnologia, ele é uma inovação que provoca uma disrupção no mercado, né? Você partir de uma solução onde você tem diversas etapas construtivas, com desperdício e tudo mais, e você parte para uma solução única, onde você consegue unir leveza, velocidade, redução térmica, acústica, tudo num único produto. A Lightwall consegue entregar para o mercado esse resultado. Quando a gente consegue unir aí nessa balança a tecnologia da inteligência artificial associada ao nosso sistema construtivo, eu acho que a gente tem muito a somar nesse mercado da construção civil, que vai ter que se modernizar, vai ter que passar por esse processo de revolução. Não mais, né? Não tem, é um caminho sem volta. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço um paralelo, o mercado de aviação, por muito tempo, ele foi mais do mesmo, mas quando ele teve um marco lá de virada de chave, foi uma virada sem volta e totalmente acelerada, é uma curva exponencial. A construção civil, ela vive esse momento. No meu entendimento, a gente vive um momento de pouco crescimento de inovação, mas quando essa chave virar, vai ser um crescimento exponencial e quem não estiver preparado para isso vai ficar para trás. E aí vocês vão estar aí na dianteira desse processo. Estamos na vanguarda desse processo aí, trazendo inovação e tecnologia para a construção civil. Eu queria saber, com essa experiência que você está tendo com o GRI Institute, o que você acha desses fóruns de discussão, onde os principais líderes das indústrias e os tomadores de decisão e aqueles que moldam o futuro do mercado imobiliário brasileiro se reúnem, se encontram? O que você acha e quão benéfico isso é para a Lightwall participar de fóruns como esse? Para mim foi uma surpresa muito positiva, primeira vez que eu estou participando aqui de um evento do GRI e fiquei encantado assim com a quantidade de público qualificado que vocês conseguem reunir e aglutinar aqui num único evento, né? A gente tem aqui toda a cadeia, a gente tem agentes financeiros, sistemas construtivos, grandes construtoras, órgãos públicos, enfim, toda a cadeia da construção civil está aqui, de real estate, está reunido aqui dentro desse evento, nesse momento, e é muito importante essa discussão. Só discutindo junto é que a gente vai conseguir trazer soluções do amanhã. Nós da Lightwall estamos aqui à disposição para poder colaborar um pouco mais com isso, tá? A gente ouviu muito aqui se falar de financiamento, de mercado, de diversidade de aplicações em plantas, enfim, em marcos regulatórios. Ainda se fala muito pouco sobre sistemas construtivos, que é o que vai de fato dar suporte para que tudo isso aconteça, né? A gente tem um cenário hoje de escassez de mão de obra. A gente chama de processo da uberização, né? Hoje, a Uber, iFood e outros aplicativos, eles empregam até mais do que alguns setores, né? Em setores inteiros. Então, a Lightwall hoje enxerga esse movimento de mercado de falta de mão de obra. A gente enxerga um movimento também de reforma tributária, onde as incorporadoras vão ter que cada vez mais se creditar de produtos, e quando você parte para uma construção industrializada, a gente está falando aí de uma proporção de 85% de material para 15% de mão de obra, coisa que na construção convencional normalmente é 50% de material e 50% de mão de obra. Então, com a construção industrializada você vai poder se creditar mais. Então veja o cenário: escassez de mão de obra, reforma tributária e a necessidade de acelerar os processos e garantir mais eficiência. Então, a gente enxerga aqui no GRI, com todo esse cenário e esse ecossistema reunido, a gente vai conseguir dar as soluções que o mercado da construção civil precisa.